Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Nós estamos prestes a concluir aqui o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, né? Em Antioquia, a Bíblia declara, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Cristãos, na verdade, não era uma expressão elogiosa, né? Era um termo com vistas a ridicularizar, a é uma maneira de desdenhar dos seguidores de Jesus Cristo. Em Jerusalém, eles eram mais conhecidos como os do caminho, né? Os seguidores de Cristo eram conhecidos em Jerusalém como os do caminho, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jerusalém, aqui no ambiente de cultura helênica ou grega, eles passaram a ser chamados de cristãos, cristãos, porque estavam a proclamar esse nome por onde quer que fossem enviados ou buscassem refúgio quando eram perseguidos. E cristão pegou, cristão pegou. Até os dias de hoje, os discípulos do Senhor Jesus Cristo somos chamados de cristãos. Cristãos. Por fim, acabou se tornando, a palavra foi incorporada. No princípio, era uma maneira de desdenhar. Depois passa a ser algo do qual as pessoas se orgulham da fé cristã, né, da fé em Cristo Jesus. Vimos que em Antioquia havia um grupo de profetas. Barnabé e Paulo e Saulo estavam entre eles. E foi através da oração, foi através da indicação, da orientação do Espírito Santo, que Barnabé e Saulo foram enviados para a missão originalmente. O Espírito Santo controlando a vida das igrejas, né? Os estudiosos gostam de falar da igreja, a igreja, a igreja, mas são grupos distintos, todos debaixo da orientação do mesmo Senhor e Cristo, todos participando da comunhão, da unção do mesmo Espírito, o Espírito Santo. A igreja de Antioquia se fortalece, a igreja de Antioquia não só forma discípulos, como também os envia. A igreja de Antioquia está num ritmo bastante acelerado. A igreja de Jerusalém, ela é um tanto mais complexa, né? Ela é um tanto mais complexa. Nós vimos que o apóstolo Pedro aqui, por um período, por alguns instantes, ele preferiu estar fora de Jerusalém, viajando pelas proximidades, né? Nós vimos aqui a conversão do centurião Cornélio, a maneira como a igreja confrontou o apóstolo Pedro, né? Ficamos sabendo que você entrou na casa de um gentil, né? A igreja judaica, a igreja de Jerusalém estava escandalizada com o apóstolo Pedro. Somente depois do relato e do testemunho dos vários irmãos que estavam acompanhando o apóstolo Pedro, do Pentecostes que ocorreu naquela casa, naquele lugar, de que eles haviam recebido o Espírito Santo da mesma maneira que os apóstolos haviam recebido no início, né? A mesma manifestação, a mesma unção, o mesmo poder, a mesma graça, a mesma dinâmica, o mesmo propósito, a mesma adoração, reconhecimento e culto ao único e verdadeiro Deus, foi que a igreja de Jerusalém se acalmou, se assentou e admitiu que a obra estava sob a condução do Espírito Santo. Nós podemos entender que, estudando as Escrituras, vendo os textos, que dois expoentes, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, não fosse o Espírito Santo garantidor do ministério apostólico, eles poderiam ter sido esquecidos ou deixados de lado na igreja. Pedro, por exemplo, passa por um momento aqui em que nós vemos depois que a igreja constitui uma nova liderança, cujo mediador é Tiago, né? Pedro fica meio que flutuando ali,
até que o Espírito Santo o confirma na sua autoridade, na sua missão apostólica. Mas havia um grupo bastante reacionário, né? Um grupo bastante preocupado com a cultura judaica. O mundo do o judeu ele é muito organizado, eles sempre foram organizados, né? Tempos de aprisionamento, de banimento, para não perder a identidade, ou não perder totalmente a identidade, a cultura, a tradição, os valores, eles aprenderam a se organizar. Nos dias de Cristo Jesus, eles eram organizados em sinagogas, basicamente, né? Mas era um povo. A desorganização era por conta das lideranças, né? As lideranças que foram o maior problema na vida do povo de Israel. A liderança é um grande problema, acaba se revelando um problema na vida de todos os povos do mundo, né? Na monarquia, na democracia, no parlamentarismo, na autocracia, seja lá qual for o regime, né? Quando um vento ruim bate na cabeça do sujeito, o cara pira e muitas vezes arrasta milhões à ruína, à miséria, à pobreza. Nos dias dos apóstolos, Jerusalém era uma cidade complexa e a Judéia era uma região bastante complexa. Mas graças a Deus, o Espírito Santo estava e continua no controle da igreja de Cristo Jesus. Paulo é direcionado à missão para a qual o Senhor Jesus o havia convocado. Paulo de Antioquia é enviado como missionário, como apóstolo de Cristo às várias regiões ali do Império Romano. E Pedro está em Jerusalém dando sequência ao seu ministério. Havia profetas na igreja de Antioquia e também havia profetas na igreja de Jerusalém. A igreja não, a Bíblia não possui muitos textos em relação a esses homens aqui, né? A esses homens e mulheres também que profetizavam. Não é uma, não é algo assim que inédito na história judaica, não é algo propriamente inédito nas escrituras. Tem um impacto que possa haver na mente, no coração das pessoas hoje, nessa expectativa. Você precisa admitir, você precisa aceitar em que, se falando da presença do Espírito Santo, de uma missão reconhecidamente divina, da formação de um grupo, de uma identidade em torno do Cristo, do Messias, do Senhor, a profecia era algo mais do que esperado. A profecia era algo não inédito, era algo aguardado, uma confirmação das promessas do Senhor em todo o anterior, em todo o Antigo Testamento, em toda a escritura hebraica. Ao contrário do que se possa imaginar, a profecia, no sentido de unção do Espírito Santo com o propósito de capacitar pessoas a um melhor discernimento da realidade dos dias atuais e uma perspectiva em relação a dias vindouros, tudo relacionado com a Escritura, tudo relacionado com a palavra de Deus. Isso era guardado, isso foi prometido, e a igreja está desfrutando disso. A igreja está colhendo esses frutos do Espírito Santo. Os dons, os ministérios, os talentos, não são apenas os problemas. Os problemas, às vezes, muitas vezes, são oportunidades. E a igreja teve a sabedoria de buscar de Deus tudo que Deus estava disposto a conceder a ela. A igreja, essa que as pessoas gostam, né? A igreja primitiva, a primeira igreja, ela tinha uma série de problemas, muito semelhante aos problemas que se tem hoje. O que eles não tinham era preguiça de orar. O que eles não tinham era má vontade de acreditar e de confiar em Deus. Eles até erravam, eles tinham perspectivas equivocadas às vezes, tinham dificuldade de reconhecer este ou aquele como liderança constituída por Deus, mas não negavam de maneira nenhuma a presença do Espírito Santo como capaz, como agente da capacitação da liderança para conduzir o povo. E nisso eles desfrutavam de tudo que o Senhor tinha para eles. E nós chegamos no final do capítulo 11 aqui, no versículo 27, dizendo: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, um deles chamado Ágabo,
levantou-se e pelo Espírito predisse que grande fome assolaria a todo o mundo romano, o que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Graças a Deus pela maravilhosa palavra. Tá? Nós vimos profetas em Antioquia, e agora nós vemos que sabedores, conhecedores do agir de Deus, do mover de Deus em Antioquia, a igreja de Jerusalém envia um grupo de homens que também profetizavam. Isso é bonito, isso é fantástico, isso é lindo, isso é uma coisa impressionante. Nesse momento aqui, a igreja de Jerusalém está disposta a estender a mão da comunhão. Eles estão indo também para ver o que está acontecendo, para dar uma observada, analisada. O apóstolo Pedro está testemunhando, a vida de Paulo era algo que não dava para esconder o que acontecia na vida dele. Ele fez amigos e fez muitos inimigos entre aqueles que ele amava, entre os próprios judeus. Então, Paulo vai se tornando um expoente naquela igreja, naquela região. O ministério dele começa a ser comentado, falado, chega a Jerusalém. Pedro está lá, os apóstolos estão lá, passa-se algo aí em torno de uns 10 anos. Agora a linha do tempo, ela se afunila aqui no relato aqui do livro de Atos dos Apóstolos, ou volta um pouco para continuar a história e volta agora um pouco para Jerusalém. Depois ela continua com o apóstolo Paulo, que é o objetivo da narrativa do escritor do livro de Atos dos Apóstolos é apresentar, né, a proclamação do evangelho de acordo com a ordem de Cristo Jesus, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria, né, até os confins da terra. Então ela se expande e usa o ministério, em parte, boa parte, do apóstolo Paulo, mas não negligencia a vida e o ministério do apóstolo Pedro. Temos uma igreja vibrante em Antioquia. Vamos mandar os nossos profetas para conhecer essa igreja, reconhecer essa igreja e participar da comunhão com essa igreja, e se possível. E foi completamente possível. Esses homens se reuniram. O bom de pessoas de oração é que elas se reúnem para orar. Elas se reúnem para buscar de Deus a direção e a solução, para dissipar as dúvidas. Não para criticar, para zombar, para atacar, isso aqui é diferente, nós fazemos desse jeito, vocês estão fazendo do jeito errado, tal, isso aqui, essas cadeiras não podem ficar nessa direção, tem que ser para outra direção, porque o sol nasce ali, porque essas besteiras, né, essas inutilidades, essas coisas pequenas, criancices, meninices, infantilidades, que atinge a todos os seres humanos, infelizmente atinge também os irmãos em Cristo. Mas nós vemos aqui que os profetas se reuniram em Antioquia. Estavam reunidos e estavam orando, porque a Bíblia declara que Ágabo levantou-se. É também uma expressão. Via de regra, os judeus eles não se prostram, não em público, não em público. Eles não se prostram para orar. Ao contrário das igrejas, algumas são organizadinhas, tem um lugar lá para você ajoelhar, de maneira que você não precisa se expor, né? Outros já cada um faz o que quer, um fica em pé, um ajoelha, outro prostra, outro deita, outro levanta, né? Eu não entro no mérito, mas de, de como as pessoas fazem. Mas o judeu, de modo geral, ele orava em pé, né? As orações eram em pé, né? Eles evitavam esse prostrar-se aí publicamente. Cada um ora como julga melhor, o importante é orar. Mas diz aqui que todos estavam reunidos e Ágabo, ele fica em pé, ele se levanta, é também uma expressão, né, dele tomar a frente. Ele toma a frente e começa a falar. Ele,
a Bíblia diz, levantou-se pelo Espírito Santo, ou seja, tomou uma posição, uma postura de alguém que tinha algo a dizer, foi reconhecido e pôde falar. E ele predisse que haveria uma grande fome no império, em todo o Império Romano. Uma crise se aproximava, uma crise, uma crise. Crise não é novidade na história do mundo, crise não é novidade na história da igreja, crise não é novidade na história dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos pessoais, dos relacionamentos profissionais. Crise é parte da vida. Crise é normal, crise é comum, crise é algo que acontece. Ninguém quer, ninguém deseja, ninguém espera, mas é possível se preparar. É possível se preparar. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Então, podemos chamar a crise de vida. A vida se revela, se manifesta, a vida ocorre em meio às crises, às tempestades da vida, às dificuldades, às aflições, às perdas. O nome é vida, o nome é existência. Chega um momento em que as pessoas têm que assumir uma postura de responsabilidade de adultos, né? A igreja não pode viver numa adolescência eterna. O homem de Deus, como nós usamos essa expressão, né? O homem de Deus, a mulher de Deus, né? Todo mundo é de Deus, né? Pessoa que busca uma vida de obediência e submissão a Deus e tem responsabilidades para com outros, tem um compromisso para com Deus e para com o próximo, não pode viver uma eterna adolescência. O que precisamos fazer? Orar. A oração. A oração é marca do cristão. Se você vai orar em pé, deitado, ajoelhado, prostrado, falando, em silêncio, em língua estranha, em língua conhecida, isso não me interessa, isso é problema seu. A Bíblia declara que a oração é a marca na vida do cristão. Porque estamos ligados ao autor da história, aquele que conhece a história, aquele que sabe todos os desdobramentos, como a nossa vida vai transcorrer aqui. E a igreja, nesse momento, poderiam, depois se separaram, mas em alguns momentos desfrutaram dessa comunhão. E esse é um belo momento. Quando se reuniram para orar, quando se reuniram, como nós chamamos, para buscar a Deus, ou para receber de Deus a orientação que ele tinha para todos ali. E a notícia não foi boa, a notícia foi de uma crise, de uma fome que atingiria todo o Império Romano. Consequentemente, Jerusalém, Judéia, Samaria, os cristãos que viviam em todo o Império Romano. O Senhor Deus, através do Espírito Santo, pela boca do profeta Ágabo, anuncia a crise, a fome. Aí esses homens, esse grupo, debateu o assunto, debateu o problema e chegaram a uma conclusão. Nós vivemos melhor aqui. A nossa vida em Antioquia e nas cidades do Império Romano estão muito melhor do que a vida dos irmãos que vivem na Judéia. Então nós vamos o quê? Nós vamos ajudá-los. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Porque Barnabé aqui ainda é apresentado como uma espécie de tutor, um garantidor, né? Saulo, ou o apóstolo Paulo, levou algum tempo para ser assim aceito totalmente, sem reservas. Talvez por isso ele tenha sido assim tão arrojado, tão atirado, né? Não tenha poupado a sua vida, não tenha evitado riscos, ele tenha ele se entregou totalmente. Cada viagem, cada cidade, cada propósito missionário que ele assumia, ele se lançava naquilo como se fosse o único. Saulo, o apóstolo Paulo, nunca pensou em aposentadoria. Nunca pensou em aposentadoria, em rede, uma casinha ali, né, às margens do Mediterrâneo. Não. Ele, de fato, viveu para Cristo. Ele, de fato, viveu como servo, como escravo de Cristo Jesus. Eu gosto de traduzir a palavra servo para o que ela de fato significa, que é escravo.
aquele que não tem vontade própria, aquele que vive para servir ao seu Senhor. É o que a palavra significa. No mundo de hoje, as pessoas gostam de mudar, né? Esse negócio de politicamente correto. Ah, a escravidão é chato, é feio, é desagradável, mas existiu e ainda existe no mundo. Não acabou totalmente. Existem diversas formas de escravidão. Existem diversas maneiras de se escravizar um indivíduo, uma pessoa, uma sociedade, ou todo um povo, ou toda uma nação. Não acabou. Paulo entrega-se totalmente a Cristo para viver a vontade de Cristo. E glorificamos a Deus por isso, porque todos nós ganhamos muito com a vida dos apóstolos, Paulo e Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, todos os apóstolos, todos os santos trabalharam muito, entregaram-se sem reservas ao Senhor Jesus Cristo. Aos presbíteros, aos anciãos. Nesse período, essas palavras, né, bispo, presbítero, ancião, elas são usadas como sinônimos. Elas significam a mesma função. Não está estabelecida uma hierarquia eclesiástica, tá? Não há. Tanto que os diáconos instituídos pela igreja lá, como parte da liderança, né, como representantes da igreja de cultura grega, de cultura helênica, os judeus gregos que se converteram ao Senhor Jesus, né, eles eram liderança, eles eram representantes, eles administravam, eles serviam, não necessariamente a questão da distribuição dos recursos, dos alimentos para viúvas e para órfãos, eles faziam muito mais do que isso. Não, os apóstolos, depois os diáconos. É que os diáconos invariavelmente foram dispersos, tiveram que deixar a cidade, né, quando eles foram perseguidos, depois do terrível assassinato do Estevão, que abalou a todos, que abalou a muitos, né? Foi o preço pago, foi a vida entregue, que acabou gerando o conflito mental, moral em Saulo de Tarso, que por fim resultou na sua conversão por Cristo Jesus. Mas esses eventos tristes também marcaram a vida dele e ele viveu. Porque uma vida perdida é triste, toda a humanidade perde. Agora, quando um homem bom, quando um homem justo é alvo de injustiça, isso parece que afeta toda a humanidade, né? Tira o crédito um pouco, tira o brilho do ser humano, da natureza humana. Mas nós temos aqui um momento de comunhão, um momento de uma bela comunhão. Uma crise que se aproxima, uma crise que se avizinha, uma crise que, em parte, já atingia a Judéia, né? Nós vimos aí, nós aprendemos, Jerusalém era cara, até hoje é carinho, né? Você está pensando em comprar uma propriedade lá para quando aposentar, né? Ficar na Terra Santa ali, né? Muita gente o faz, mas prepara o bolso porque é caro, bastante caro. Ainda mais Jerusalém, se for, quiser morar em Israel, não é barato, mas em Jerusalém, então, é muito caro, é muito caro. Mas você será muito bem-vindo e eu faço votos, você tem a minha oração para que Deus te abençoe e te conceda essa alegria, né? Caso você tenha interesse e recursos para isso. Na crise, na crise que se aproxima, a igreja reconheceu a oportunidade para tentar, pelo menos, estabelecer um vínculo de comunhão. Aqui, né, tentando minimizar o sofrimento da igreja de Jerusalém, da igreja da Judéia, porque era uma região muito pobre, muito pobre. Ao mesmo tempo, surge uma nova liderança política aqui na região de Israel, né? Naquela mesma ocasião, ou seja, no mesmo período em que veio essa grande fome, em que a igreja estava tentando estabelecer ali um vínculo de comunhão, um relacionamento pacífico,
entre a igreja da Judéia e a igreja do mundo helênico, do mundo grego, né? Como representante aqui está Antioquia, que Antioquia que era uma sede, foi aqui uma grande sede, um grande centro do cristianismo naqueles dias. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes, esse Herodes aqui é o Herodes Agripa I, ele é neto, ele é neto de Herodes o Grande, né, o assassino lá. E ele é sobrinho de Antipas. Antipas é o que mandou decapitar João Batista, né, que interrogou Jesus também. E esse Herodes Agripa aqui, ele era amigo de alguém lá, do imperador de Roma lá, o jovem Calígula, ao nível do sujeito, né? A amizade, só o filé mignon dos loucos do mundo. Herodes Agripa era amigo pessoal de Calígula, do imperador, e quando esse que se tornou imperador assumiu o trono, ele doou todas as outras regiões ali de Israel, da Judéia, que estavam sob o controle dos outros parentes, né, que a Judéia era dividida em 4 regiões administrativas. Esse Herodes Agripa aqui, ele recebe o domínio aqui dessa região. Ele era alguém criado em Roma. Os reis vassalos, né, costumavam enviar seus filhos para serem educados, treinados na arte da política, na Roma, na sede do império. E eles retornavam para suas terras, né, com o tempo, para assumirem ali as posições herdadas pelos pais, mas basicamente controladas totalmente pelo Império Romano, e facilitar a vida do Império, né? Tirar obstáculos. Esse homem aqui era um facilitador, era um lacaio do Império Romano. Mas mesmo um lacaio do Império Romano, ele precisava ter alguma credibilidade junto ao seu povo, junto aos judeus. Muito embora ele se considerasse mais romano do que judeu. Ser judeu era garantia de títulos, de terra, de posse, né, da boa vida que ele levava. Esse Herodes aqui mandou prender alguns que pertenciam à igreja de Cristo Jesus. Em Jerusalém, judeus cristãos, mandou prender, com o objetivo de punir, de torturar. Isso hoje é odioso, isso sempre existiu. Tá? O cara manda, não gosta de você. No outro dia o cara está preso, sendo torturado lá até decidir se soltava ou se matava. Então Herodes Agripa manda prender parte da igreja e ele manda matar Tiago, o irmão de João, foi executado, ele foi decapitado, né? O texto é bonito, né? Ele foi executado ao fio da espada. Ele foi decapitado. Esse é o Tiago. E o João estava disposto a beber o cálice que o Senhor havia preparado para eles. E ele bebeu esse cálice. Ele foi preso, foi torturado e foi executado. Sangue cristão derramado naquela cidade. E os judeus se alegraram. Isso é triste, é horrível. Aproveitando, me perdoem aí, né, a visão que as pessoas têm hoje de guerras, porque a mídia traz um pouco da miséria, do sofrimento humano, que as guerras, que os impérios, que os poderes do mundo acabam causando às pessoas comuns, homens buscando poder e mais poder, homens defendendo o poder pelo poder, né? E o povo acaba sofrendo, e sofrendo muito. Então nós vemos hoje guerras aí que assolam, se bem que sempre teve guerras, nunca parou de ter guerra. É que algumas não interessam a ninguém, né? Algumas estão lá do lado do Oriente,
né, uma cultura diferente, uma civilização diferente, então as pessoas não se incomodam, mas quando ocorre mais próximo aqui, as pessoas têm o mesmo jeito de vestir, né, a mesma perspectiva ou próxima de vida, de realidade, abala a todos. Sofrimento, morte, destruição. Tá? É o que faz aqui o imperador para consolidar. Olha a maneira que ele usa para conquistar o coração do povo. Ele mata pessoas de um grupo que não partilham do mesmo pensamento que o outro. Matar alguém porque pensa diferente. Matar alguém porque pensa diferente. Olha a atrocidade. Olha o nível de atrocidade. Nós vivemos isso no mundo todo. Nós vivemos isso no Brasil. Pessoas foram perseguidas, foram sequestradas, foram torturadas. Pessoas foram assassinadas, porque não havia lei no Brasil para matar pessoas que pensavam diferente, e não há lei no Brasil que permita matar alguém. Nunca existiu essa lei que permita perseguir, torturar, matar, ocultar o cadáver, porque a pessoa pensa diferente. A pessoa pensa diferente, então vamos matar porque ele pensa diferente. Mas que pensamento é esse? Que não pode ser corrigido, que não pode ser... Que ideia é essa que parece um vírus que penetra a mente da pessoa e não tem mais como se estabelecer um vínculo, um relacionamento saudável? Não é novidade. Naqueles dias também, o caminho mais fácil era matar. Né? Não, você pensa diferente. Mas eu sou judeu. Não, mas você pensa diferente. Mas eu creio no Messias. Vocês creem no Messias? Eu creio no Messias. Não, mas você é diferente. A única diferença é que eu creio que Jesus é o Messias prometido. Não, mas você é diferente. Você vai morrer porque você pensa diferente. Nós não aceitamos que Jesus é o Messias. Então você vai morrer. E tem uma turma que se alegra, que aplaude. Tem uma turma que aplaude. Tem uma turma que se corre. Não, esse é o rei, esse é o cara. Vamos acabar com essa praga, com essa infecção de cristãos aí. Que cristianismo, o que é isso? Não. Caminho, que caminho? Não tem caminho. O nosso caminho é Moisés, o nosso caminho é Moisés. Moisés aponta para o Messias, Moisés aponta para o Cristo. Mas naqueles dias, naquele momento, incomodava. Incomodava de uma maneira satânica. Incomodava de uma maneira odiosa. Incomodava de uma maneira que cegava. Incomodava de uma maneira que as pessoas são levadas, via de regra, à mesma posição que a Bíblia relata lá, de estupidez, de arrogância, de presunção, de ódio, que é o tal do Caim. Está Deus falando com ele. Ele não estava alucinado, ele não estava delirando, ele não havia enlouquecido. Deus está falando com ele. Se você mudar, você será aceito. Caim, é a sua conduta que está te atrapalhando. É a maneira como você vive que está me incomodando. São as decisões que você toma que não me permitem aceitar a sua oferta. E o infeliz recusou-se a ouvir a voz e o conselho do próprio Deus. Não foi o pai, não foi o Adão falando com ele. Não foi o outro irmão ou as irmãs, não foi a mãe. O próprio Deus falou com ele, mas o infeliz preferiu deixar-se levar pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pela sua perspectiva mental estúpida, arrogante e presunçosa. Se Deus tem que escolher alguém para ser o representante, o sacerdote, e há um embate entre aquele e eu vou resolver o problema. Ao invés de mudar a sua vida, ao invés de mudar as suas atitudes, ao invés de desenvolver um caráter que agradava a Deus, ele foi lá e matou o outro. Esse conceito satânico e demoníaco de que Deus tem que me usar, Deus tem
que agir na minha vida do meu jeito, de acordo com o meu querer. Isso não existe. O único espírito que está habitando em pessoas que pensam dessa maneira é o espírito do anticristo. Tá? É o espírito do erro. É o espírito satânico. É o espírito de Belial. É o espírito do mundo, da podridão, do assassinato, do homicídio, do ódio. Não é cristianismo. Não é fé cristã. Não é fé nenhuma que agrade a Deus. Não é nenhuma perspectiva sobre nenhum aspecto que você possa tentar encontrar na diversidade do cristianismo que justifique isso. E infelizmente, naqueles dias, nós temos uma parte aqui expressiva dos judeus que se deixaram levar, né? Não estão incomodando. Mas incomodando em quê? São úteis às sociedades, trabalham, cuidam dos órfãos, cuidam das viúvas, socorrem os necessitados, são bons cidadãos, passam a parte possível orando, estão sempre no templo, estão sempre ensinando as escrituras. Não, mas não nos agrada. E a decisão foi: matou primeiro Tiago. Matou Tiago. Foi uma dor, foi uma facada também no coração da igreja, no coração dos apóstolos. E esse homem aqui, né, esse Herodes aqui, vendo que agradou, ou seja, conseguiu ali uma aprovação, né, a estatística lá falou: não, tá, gostaram, pode continuar nessa linha, tal qual hoje, né, ao invés de seguir os norteamentos legais que todo povo, que toda nação, que toda cultura tem, né? Tem um norte legal, um padrão do que se espera para os líderes, para os representantes. Hoje em dia as pessoas se dão o direito de testar. Estava lendo algumas coisas, alguns acreditam que estamos vivendo na era da pós-verdade. Por isso que você vê essa mentira, né? Você fala: quem que é esse cara? De onde ele saiu? De onde ele tirou essas ideias? Não. Eles não chamam de mentira. Chamam de pós-verdade. Verdade é algo relativo. Nós não aceitamos essa verdade. Então vive-se numa pós-verdade. Aí você questiona o sujeito e fala: rapaz, mas nada disso que você está fazendo, a humanidade vai suportar. A consciência humana, a psique humana, a fisiologia humana, a estrutura humana não suporta isso que você está fazendo. Isso que você está pretendendo é incompatível com a própria natureza, com a própria estrutura do ser humano, do indivíduo, do homem, da mulher. Isso que você quer, isso é impossível. Aí o cara fala: não, mas eu não ligo mais para isso, eu sou pós-humano. Então nós temos o pós-humano. O que é isso? Eu não sei muito bem ainda o que é. Eu não sei ainda o que é. Eu sei do que vai chegar, né? Eu sei no que vai chegar. Muito sofrimento, muita violência, né? Muita vida destruída. E mais violência e violência. É o tal do pós-humano, é o que eles vão conseguir, né? E a pós-verdade? Mais violência, mais morte, mais destruição, mais sofrimento. Eu prefiro permanecer, ainda que eu discorde de muitas coisas no que diz respeito às instituições cristãs, que eu acredito que não precisa esconder a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou cristão não por causa da igreja, eu sou cristão por Jesus Cristo. Ainda que discordemos, e boa parte de todos os líderes religiosos do mundo discordam dos erros passados, nós não podemos consertar o passado, né? Mas nós temos a obrigação de refletirmos sobre o presente e procurar corrigir o possível para que o futuro seja melhor. Então, temos divergências, há uma série de posturas no que diz respeito a instituições religiosas. Mas permanecemos naquilo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Mas tem uma lei aí: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Porque não há lei nesse mundo, não há decreto nesse mundo
coloque paz na sua consciência. Não adianta. Não adianta. Ah, estão pensando em não vai ser mais crime tal coisa. Tá? Mas isso só é crime porque esse comportamento causa sofrimento a todos. E a consequência desses atos são terríveis para todos. Então se decidiu que é crime, não pode, não faça, não ultrapasse esse limite. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para o outro, vai ser ruim para a sua família, vai ser ruim para a família dos outros, vai ser ruim para toda uma sociedade. Há limites que precisam ser respeitados. E se alguém ultrapassa, precisamos saber qual é a tentativa de justificativa para isso. Ah, não pode ser crime por causa as pessoas vêm com a consciência aí, não estão bem. Mas se você mudar a legislação, a marca do pecado, da afronta, da ofensa a Deus vai permanecer. Não adianta tentar apagar uma palavra, é impossível. Não dá para apagar a palavra Deus. Não dá. E ainda que alguns a evitem, aqueles que o conhecem e o reconhecem, não precisam dessa palavra para se relacionarem com ele. Não é a palavra em si, é a consciência da realidade do Criador de toda a humanidade. Não dá para apagar isso. Dá para tentar distrair as mentes dispostas à distração. Não quero pensar nisso porque isso é muito desgastante e cansativo. Precisamos pensar sim. Quando surge a crise, surgem também as oportunidades. A igreja ora. A igreja arrisca a estabelecer a paz. Ainda que vejamos aqui depois uma ruptura, um rompimento entre a igreja de Jerusalém e as outras igrejas, a primeira decisão tomada foi de buscar a comunhão. A primeira decisão que foi confirmada pelo Espírito Santo foi de unir os irmãos para juntos clamarem ao Senhor, buscarem a orientação. Uma crise virá, então vamos socorrer quem mais necessita. É assim que a fé em Cristo Jesus funciona. E nesse tempo, nesse mesmo período, uma nova crise surge na cidade de Jerusalém. A igreja perde Tiago, que é morto, decapitado, e mandam também prender, aprisionar o apóstolo Pedro, reconhecido como expoente da igreja em Jerusalém. Toda e qualquer crise é uma oportunidade para nós experimentarmos mais e mais da comunhão com o nosso Deus. Deus não nos desampara, Deus não nos abandona em nenhum momento, em nenhuma ocasião das nossas vidas, porque crise é sinônimo de vida. Estamos vivos e podemos contar com o Senhor em toda e qualquer ocasião da nossa jornada. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te conceda muita paz.